Lima Barreto foi um escritor brasileiro, o romancista da Primeira República. Foi um importante escritor do pré-modernismo, período histórico que precedeu a Semana de Arte Moderna. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em Laranjeiras, Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881. Filho do tipógrafo Joaquim Henriques de Lima Barreto e da professora primária Amália Augusta, ambos mestiços e pobres. Sofreu preconceito a vida toda. Com 7 anos de idade, ficou órfão de mãe. Por ser afilhado do Visconde de Ouro Preto, fez o curso secundário no Colégio Pedro II. Ingressou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde iniciou o curso de engenharia. Em 1903, quando cursava o 3º ano de engenharia, foi obrigado a abandonar o curso, pois seu pai havia enlouquecido e o sustento dos 3 irmãos agora era responsabilidade dele. Em 1904, prestou concurso para escriturário do Ministério da Guerra. Foi aprovado e permaneceu na função até se aposentar. Em 1905, ingressou no jornalismo com uma série de reportagens que escreveu para o Correio da Manhã. Em 1907, fundou a revista Floreal, que lança apenas 4 números. Em 1919, Lima Barreto estreou na literatura com a publicação do romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha. O texto acompanha a trajetória de um jovem mulato que, vindo do interior, sofre sérios preconceitos raciais. A obra, em tom autobiográfico, é um brado de revolta contra o preconceito racial e uma implacável sátira ao jornalismo carioca. A crítica social paira em um plano psicológico. Muitas vezes quem fala é o próprio autor, e não seu personagem narrador Isaías Caminha. Em 1915, depois de ter publicado em folhetos, Lima Barreto publica o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, sua obra-prima. Nesse romance, o autor descreve a vida política no Brasil após a proclamação da República. A obra narra os ideais e as frustrações do funcionário público Policarpo Quaresma, homem metódico e nacionalista fanático. Sonhador e ingênuo, Policarpo dedica a vida a estudar as riquezas do país. Além da descrição política do final do século XIX, a obra traça um rico painel social e humano dos subúrbios cariocas na virada do século. A obra de Lima Barreto, que foi escrita na primeira década do século XX, no período da Primeira República, representou a fase de transição da literatura em que as influências europeias vão se exaurindo e surge uma verdadeira renovação da linguagem e da ideologia. Esse período, que não chegou a constituir um movimento literário, foi denominado de pré-modernismo. Entre outros autores do pré-modernismo, destacam-se Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. Embora os autores do pré-modernismo ainda estivessem presos aos modelos do romance realista-naturalista, se observa na obra de Lima Barreto a busca por uma linguagem mais simples e coloquial. Lima Barreto procurou escrever brasileiro, com simplicidade. Para isso, teve de ignorar muitas vezes as normas gramaticais e de estilo, provocando a ira dos meios acadêmicos e conservadores. Com uma linguagem descuidada, suas obras são impregnadas da justa preocupação com os fatos históricos e com os costumes sociais. Lima Barreto tornou-se uma espécie de cronista e um caricaturista, se vingando da hostilidade dos escritores e do público burguês. Poucos aceitaram aqueles contos e romances que revelavam a vida cotidiana das classes populares, sem qualquer idealização. Ao produzir uma literatura inteiramente desvinculada dos padrões e do gosto vigente, Lima Barreto recebeu severas críticas dos letrados tradicionais. Ele explorou em suas obras as injustiças sociais e as dificuldades das primeiras décadas da República. Lima Barreto, com seu espírito inquieto e rebelde, com seu inconformismo com a mediocridade reinante e com a doença do pai, se entregou ao álcool e teve diversas crises com verdadeiras manifestações
de alienação mental. Lima Barreto foi internado 2 vezes com alucinações fantásticas que o perseguiam. No momento de lucidez, iniciou a redação do livro Cemitério dos Vivos, onde ele dizia: "O abismo abriu-se a meus pés, e peço a Deus que jamais ele me trague, nem mesmo o veja diante dos meus olhos como vi por várias vezes." Escreveu: "De mim para mim, tenho certeza que não sou louco." Lima Barreto viveu apenas 41 anos. Faleceu no Rio de Janeiro, no dia 1º de novembro de 1922. No dia 3 de maio de 1888, no momento em que a princesa Isabel ia assinar em praça pública a Lei Áurea, entre as pessoas que comemoravam a abolição estava o menino mulato, Lima Barreto, que aniversariava naquele dia. Guiado pela mão do pai, viu uma multidão de escravos que aguardava a liberdade. Muitos anos mais tarde, essas recordações marcaram sua obra. Ao se matricular na Escola Politécnica, Lima Barreto foi interpelado por um veterano que disse: "Onde já se viu um mulato com o nome de rei de Portugal?" Quando cursava a faculdade, Lima Barreto estudava pouco, preferia ler os filósofos e publicar artigos no jornal da faculdade, assinando com o pseudônimo de Momento de Inércia.